Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao fechamento de mercado hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, e hoje mais o dia o Bovespa encerrou no terreno positivo com uma leve alta de 0,3%, em linha com o movimento das bolsas internacionais. Hoje foi mais uma sessão de muita volatilidade, a bolsa brasileira chegou a subir mais de 1%, isso porque os investidores vão ao longo do dia repercutindo todas as notícias que vão sendo divulgadas relacionadas à política e também à economia. Esse bom humor, ou pelo menos a melhora do humor que foi observada hoje, foi motivada principalmente pelo avanço da reforma trabalhista. Foi votada ontem numa Câmara do Senado. Esse processo ainda vai passar por outras duas comissões, mas pelo menos sinaliza-se que a reforma trabalhista está andando. Então o mercado reage positivamente a qualquer reforma estrutural que esteja em andamento. Lá fora, as bolsas da Europa seguiram um viés mais negativo, enquanto nos Estados Unidos subiram. Na Europa, há certa dose de cautela aí antes dos eventos que vão acontecer amanhã. Teremos amanhã a decisão de política monetária do Banco Central Europeu e também eleições no Reino Unido. Então, todos esses eventos acabam criando uma expectativa nos investidores que adotam uma postura um pouco mais conservadora. A gente vai aqui à tela observar o movimento das bolsas. Bom, na Inglaterra, o índice caiu 0,6%, na França fechou praticamente estável, na Alemanha queda de 0,1%. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,18%, S&P alta de 0,16% e a Nasdaq subindo 0,36%. O Ibovespa encerrou com uma alta de 0,34%, chegando aos 63.171 pontos e o giro financeiro hoje totalizando 6,6 bilhões de reais. Passando agora para as maiores altas e baixas do índice Bovespa, entre as maiores altas, mais uma vez, as empresas de educação Estácio e Kroton. Nos últimos dias, vocês têm observado, tanto Estácio quanto Kroton têm aparecido entre as maiores altas e baixas, porque nesses dias estão sendo divulgadas uma série de notícias sobre o processo de aprovação da fusão entre a Estácio e a Kroton e também a negociação das duas companhias com o CAD. Então, à medida que vão sendo divulgadas essas notícias, os investidores vão reagindo positivamente ou negativamente. Hoje foi um dia mais positivo. Há uma expectativa, pelo menos da nossa parte, que a fusão vai ser aprovada, mas a decisão final do CAD vai ser divulgada apenas no final do mês de junho. Até lá, é provável que a gente veja ainda bastante volatilidade nesses papéis. As ações da Rumo também hoje subiram bem, 3,2%. Na verdade, passando por um movimento de recuperação após quedas recentes. Tivemos ainda Pão de Açúcar e Localiza, todas com altas aí acima de 2%. Por outro lado, entre as maiores baixas, Eletrobras recuando 3%, JBS ainda muito volátil, caindo 2,5%, e as ações da Petrobras que caíram 2,4%, a Petrobras preferencial, enquanto a ação ordinária recuou 2,2%. Por fim, Suzano fechou a lista. Em relação à Petrobras, hoje o petróleo recuou forte. O petróleo do tipo Brent caiu quase 4%, cotado na casa dos $48 o barril. Isso motivado principalmente pela divulgação dos dados de estoque de petróleo nos Estados Unidos. Os estoques subiram 3,5 milhões de barris, contrariando a previsão de queda de 3,5 milhões. Então foi um dado realmente que inesperado pelo mercado. Isso acabou sendo sentido na cotação da commodity, como eu falei, caindo 4%. E é claro, as ações da Petrobras também foram impactadas negativamente. Agora, para chamar a atenção para a agenda de amanhã, o único destaque nos Estados Unidos, teremos por lá os novos pedidos de seguro-desemprego, é um dado semanal, então não deve ter muito impacto, e além dos dados de estoques no atacado. Bom, além disso, aqui no Brasil, todo o noticiário político aí vai continuar sendo monitorado pelos investidores que aguardam notícias mais concretas para assim tomarem posições mais firmes nos mercados de renda variável. Vou encerrando o programa dessa quarta-feira, desejo a todos uma boa noite e até amanhã.